Jornal da Justiça começa a exibir hoje, em comemoração à Semana da Criança, uma série de reportagens sobre os direitos das crianças e adolescentes previstos na Constituição Federal e em legislação específica, que nem sempre são respeitados. Na primeira reportagem, você vai ver que a violação desses direitos muitas vezes transforma jovens em menores infratores. O Brasil tem hoje pouco mais de 206 milhões de habitantes, segundo o censo de 2015 do IBGE. Quase 60 milhões de pessoas são jovens de até 18 anos. Para elas, a Constituição Federal garante uma série de proteções. O artigo 227 da Constituição define como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem 11 direitos sociais, como a vida, saúde, educação e lazer, além de mantê-los livres de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas na prática nem sempre é o que acontece. Hoje, crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos ainda estão vulneráveis às mais diferentes situações de risco. Uma delas, o envolvimento com o crime. Em todo o país, 60 mil crianças e adolescentes cumprem medidas socioeducativas, sejam por meio da internação ou aquelas cumpridas em liberdade. Esta pesquisadora realizou há 2 anos um estudo para mapear a vida de crianças e adolescentes e saber por que parte delas acaba praticando atos infracionais. De acordo com a pesquisa, a vulnerabilidade e a falta de acesso a condições mínimas para uma boa qualidade de vida fazem os jovens praticarem pequenos delitos. Quando a gente olha esse período típico da vida de uma pessoa humana, que é a adolescência, com a vulnerabilidade em que vive muitos dos nossos adolescentes na periferia, na falta de acesso de educação, de trabalho, oriundos de famílias muito pobres, essa busca de reconhecimento se arraiga e esse jovem pode sim ter uma tendência maior de ser cooptado pelo crime organizado. A mesma pesquisa revela que um dos principais fatores para que os jovens não tenham uma vida com dignidade é a saída da escola antes do tempo. A evasão escolar é apontada por muitos especialistas como uma porta de entrada para o mundo do crime. Somados a isso estão um ambiente familiar desestruturado e a falta de oportunidades no mercado de trabalho. O que fica é que um jovem sem acesso à educação e com acesso precário ao trabalho, que são os dois mecanismos lícitos da nossa sociedade para a mobilidade social, então fica aquela pergunta, né? O que resta para esses jovens sem acesso à escola, sem acesso ao trabalho? A falta de uma expectativa de vida que inclua estudo e trabalho também podem resultar no aliciamento dos jovens por parte dos adultos, que utilizam crianças e adolescentes para a prática de crimes. De acordo com a secretária nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e ex-presidente da Fundação Casa, que abriga menores infratores no estado de São Paulo, o aliciamento ocorre pela facilidade com que os jovens são influenciados pelos maiores de idade. E ele está naquela fase de se descobrir, de querer ser alguém no mundo, né? Porque para o adolescente o mundo começou depois que ele nasceu, né? Então, ele acaba sendo mais facilmente cooptado pelo crime, porque o crime lhe acena com oportunidades que a vida dele no seio familiar muitas vezes não dá. Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, esta advogada explica que quando ocorre o aliciamento, há 2 tipos de punição, seguindo o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Menores de 18 anos sendo aliciados, quem fizer esse aliciamento vai ser punido por pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, não é só uma questão direta, objetiva, mas o pai, o Estado e aquele outro membro da sociedade que cometer qualquer tipo de ação delituosa que nós chamamos de aliciamento de menores. Para a secretária, é fundamental que municípios, estados e a União formem políticas públicas com o mesmo objetivo e que o orçamento destinado à garantia dos direitos de crianças e adolescentes seja sempre uma prioridade. Acho que o grande desafio da política de atendimento à criança e adolescente é fazer com que todas as políticas setoriais conversem, tenham planos de atendimento e que possam efetivamente suprir as carências da criança nessas diversas áreas.